Olá, tudo certo por aí? Cidadania em Pauta desta semana chegou. Hoje vamos te mostrar como funcionam os setores administrativos da Câmara e como eles gerem todo o trabalho aqui na Casa do Legislativo. Na nossa série de visitas aos órgãos públicos, hoje chegou a vez de conhecermos o trabalho de prevenção de desastres naturais e outros acidentes que é feito pela Defesa Civil aqui de São José. E o quadro Eleições 2024 continua. O advogado Marcos Limão nos explica o que muda das eleições gerais para as eleições municipais. Tudo isso e muito mais aqui no Cidadania em Pauta. O trabalho na Câmara é dividido por diversos setores administrativos. Por exemplo, o setor jurídico é responsável por analisar se as ações do Legislativo acontecem conforme a lei orgânica da cidade, o regimento interno da Câmara e a Constituição. O setor de patrimônio garante a compra e o zelo com itens do poder público. Ainda tem setor de RH, contabilidade, contratos, são vários. E nós vamos conhecer o trabalho dos setores na reportagem. Geralmente, quando se pensa em Câmara Municipal, é este corredor onde ficam os gabinetes dos vereadores que sempre é lembrado. Mas hoje, iremos te mostrar um outro lado do Legislativo. Este aqui é o corredor onde ficam os setores administrativos. Quer descobrir a importância deles? Então vem comigo que eu vou te apresentar. Assim como toda empresa possui uma estrutura organizacional, com a Câmara não é diferente. Para o Legislativo funcionar de forma eficiente e atender todas as necessidades previstas na Constituição, é necessário um trabalho amplo de profissionais de diversas áreas, que são alocados de acordo com os setores e responsabilidades. Nós temos aqui o arquivo de todo o histórico da Câmara, temos o setor do pessoal que cuida lá do processo legislativo, que apoia os vereadores na hora das sessões, nas reuniões das comissões, temos o pessoal que tem, como toda empresa, como toda estrutura de uma pessoa jurídica tem, nós temos um RH, temos um financeiro, uma contabilidade, como todo órgão tem, nós temos também, sempre com a nossa independência, autonomia do Poder Legislativo sob a direção da mesa diretora, mas é importante para garantir que os vereadores tenham condições plenas de executar as suas atividades parlamentares. Esse organograma ajuda a representar um pouco da dimensão do tamanho dessa estrutura. Aqui em São José, o topo dela é representado pela mesa diretora, composta por 5 vereadores. Cabe à mesa diretora definir as normas e o planejamento estratégico da instituição. Mas ela não está sozinha. A atuação da mesa é complementada pela Secretaria Diretoria Geral, que organiza as atividades administrativas. Nós dividimos entre os setores de apoio à presidência, né, assessoria, a nossa Procuradoria Legislativa, a Controladoria Geral e a Ouvidoria, assim como o Gabinete da Presidência, cada um com as suas funções, e a atividade administrativa da Câmara Municipal está sob a guarda da Secretaria Diretoria Geral. Ela se divide em alguns departamentos que fazem as atividades específicas, especializadas da Câmara funcionarem de acordo com as nossas necessidades. A gestão da Câmara também conta com 3 departamentos principais, o administrativo, o de comunicação e o legislativo. Cada um tem funções próprias, mas, no geral, eles atuam para garantir o pleno funcionamento da Câmara, seja na manutenção do prédio do Legislativo, como na cobertura e publicidade das ações dos vereadores e o apoio aos parlamentares no cumprimento do regimento interno. Outro setor fundamental é o núcleo de gestão, finanças e contratações. Cabe a ele cuidar de todos os processos fiscais e orçamentários, além das licitações. Toda despesa que é realizada na casa, ela passa pela nossa contabilidade, passa pela nossa tesouraria. Todas as contratações de pessoal que são feitas passam lá pela folha de pagamento e pela seção de carreira e atos de pessoal. E todos os contratos que são feitos, as compras, as licitações, temos também os setores específicos que cuidam disso, com bastante dedicação, com bastante diligência e, mais importante, com apoio especializado. Os nossos técnicos são todos muito especializados, têm todos ampla formação técnica e também profissional, para poder dar a segurança jurídica necessária para que os processos sejam feitos sempre sobre a ótica da legalidade, da eficiência, sempre tendo muito cuidado com o patrimônio e o dinheiro público. Além da parte administrativa, a Câmara conta com o apoio jurídico da Procuradoria Legislativa.
A função deste setor é garantir que todas as ações do Legislativo, desde a aprovação de uma lei até a atuação dos vereadores em nome da Câmara, estejam sempre de acordo com a legalidade. De todas as atribuições que compreendem a competência da Procuradoria Legislativa, é possível destacar 3 principais, que é a representação judicial e extrajudicial do Poder Legislativo, a consultoria e a assessoria jurídicas. Isso daí é importante pelo seguinte, que a Câmara Municipal, enquanto órgão responsável pelo exercício do Poder Legislativo, ela faz parte do Estado. E o Estado é criado pelo direito. Então, enquanto ele é um ser criado pelo direito, ele não tem um querer livre. Toda a vontade dele é a vontade da lei no sentido amplo. Então, a atuação da Procuradoria Legislativa é ajudar na orientação para que os atos da Câmara Municipal sejam praticados em conformidade com o ordenamento jurídico, ou seja, de acordo com o direito que cria a própria existência da Câmara Municipal. E para acompanhar as mudanças na sociedade, o organograma é sempre revisto e atualizado. O objetivo é melhorar os processos, diminuir as burocracias e, principalmente, atender às demandas da comunidade. Essas mudanças elas são sempre feitas conforme a necessidade. Você pode imaginar que um dia nós tivemos aqui uma sessão de telefonia, né, que existiam telefonistas na Câmara que distribuíam as ligações entre os setores e gabinetes, uma coisa que hoje já não faz mais sentido. Mas hoje tem outras coisas que fazem sentido e que foram sendo mudadas ao longo do tempo, como, por exemplo, nós temos hoje uma seção de redes, porque é fundamental. Hoje em dia não se pensa trabalhar sem que tenha uma rede de TI bem estruturada. Então, tudo isso foi sendo alterado ao longo do tempo, de acordo com como você falou, com as necessidades que vão se impondo na própria sociedade. E isso garante a dinâmica da instituição, né? A instituição ela é dinâmica e ela vai sempre buscando se aperfeiçoar ao longo do tempo. Ainda no assunto legislativo, chegou a hora do nosso dicionário, momento de você conhecer palavras e expressões muito usadas aqui na Câmara. Sabe o que é lei complementar? Confira agora. Você sabe o que é e para que serve uma lei complementar? Em poucas palavras, ela é uma lei que complementa, explica ou adiciona algo à lei orgânica do município. Entre as matérias que contemplam um projeto de lei complementar estão assuntos ligados a serviços públicos do município, uso e ocupação do solo e questões tributárias. Ao contrário da lei ordinária, que exige a maioria simples para ser aprovada, a lei complementar precisa da aprovação da maioria absoluta da Câmara. E não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Elas atuam em campos diferentes. A Defesa Civil realiza ações preventivas e de socorro que buscam evitar ou minimizar desastres naturais e outros tipos de ocorrências, como queimadas ou incêndios. Um trabalho muito importante para preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social. Vamos conhecer agora o trabalho da Defesa Civil aqui em São José dos Campos. A convivência entre humanos e natureza pede atenção. Emergências e desastres naturais acontecem e, nesses casos, é preciso agir rápido. Em uma chuva forte, por exemplo, qualquer cidade está sujeita a quedas de árvores, deslizamentos e alagamentos. Para prevenir esses tipos de acidentes, a atuação da Defesa Civil é fundamental. Com relação à área urbana, as situações mais adversas são quedas de árvores, sobre residências, sobre vias, sobre rede elétrica principalmente, enxurradas, às vezes um rompimento de dutora, de rede, onde pode gerar crateras, muros, afetar muros, enfim, às vezes até obras em construções também, que às vezes uma operação inadequada pode trazer transtorno para moradores do entorno dessa edificação. Enfim, e além dos nossos trabalhos de monitoramento, nós fazemos levantamentos de áreas de risco, mapeamentos. O trabalho da Defesa Civil envolve 5 fases. A prevenção para reduzir a ocorrência e a intensidade dos desastres, a mitigação com soluções estruturais para limitar danos e prejuízos, a preparação
Com as medidas tomadas para assegurar planos eficazes durante ocorrências, a resposta, que consiste em ações de socorro e também a assistência à população. Por exemplo, famílias que ficam desalojadas, precisa de serviço social, precisa de abrigamento provisório, né? Os feridos precisa de atendimento de hospital, precisa do socorro do SAMU. De repente você tem uma ocorrência que você precisa de uma concessionária, por exemplo, uma queda de uma árvore sobre uma residência. Pode haver vítimas nessa residência, porém a rede elétrica está ativada. Então você precisa da concessionária para que faça desligamento dessa rede, para que você consiga chegar na área quente, né, que nós chamamos, para poder fazer o atendimento. Então, esse posto de comando é exatamente para dar os protocolos, né, e a distribuição exata de ações, cada um na sua competência, de todos os órgãos, mas para que a gente consiga fazer o atendimento de emergência e o que é mais importante, o tempo-resposta. Então, todos os nossos treinamentos, todas as nossas ações dentro do nosso plano de contingência é buscando sempre o melhor atendimento, com o menor tempo possível, com qualidade, para preservar vidas. Uma parceria importante para a eficácia do trabalho da Defesa Civil é a população. Quando os moradores aprendem a identificar e monitorar riscos nas comunidades, a Defesa Civil pode atuar com mais precisão, evitando que uma situação de perigo se agrave. Para garantir essa parceria, o órgão está presente em todas as regiões de São José, conscientizando os munícipes e estabelecendo um vínculo de confiança. O morador do local, né, de cada região, não importa o tipo de risco que tenha, ele é o melhor olheiro, né, ele é o melhor observador dessas condições, dessas mudanças de condições, mudanças de cenário. Então, nós criamos, na nossa cidade hoje, já temos 19 núcleos de proteção e defesa civil voluntária nos bairros, principalmente nos bairros passivos de incidências de risco. E essas pessoas são treinadas, existe grupo de trabalho, com informação, inclusive. Essas estações meteorológicas, eles vão ter acesso às informações do bairro, então, na região deles, saber como está o clima, como que está as condições de solo, inclusive, da comunidade, para que, caso necessário, uma ação junto à comunidade, eles também já sejam os primeiros agentes nossos dentro da comunidade para auxiliar as demais pessoas, inclusive com rotas de fuga já definida, ponto de encontro e até mesmo os locais de abrigo, caso seja necessário remover as pessoas das casas. Mesmo com um trabalho extenso de prevenção realizado pela Defesa Civil, as situações de emergência ainda podem acontecer. Por isso, a população pode e deve acionar o órgão sempre que necessário. A partir do momento que você observa que algo está errado, não está dentro da normalidade do seu dia a dia, você já pode acionar a Defesa Civil através do 190. Principalmente situações de emergências, 24 horas, nós temos os nossos plantões dos agentes no Centro de Segurança e Inteligência, dentro do nosso sistema integrado hoje, junto com as forças de segurança da cidade, através do 190, é um número fácil de decorar, que é o mais prático, né? E imediatamente, então, já é acionado em qualquer horário, né, do dia, da semana, enfim, já é acionada a nossa equipe para atendimento e até mesmo a montagem desse plano, posto de comando, caso seja necessário, dependendo do tamanho, né, da vulnerabilidade e da extensão dessa ocorrência. Primeiro intervalo no nosso Cidadania em Pauta e na volta tem entrevista, tem o quadro Eleições 2024. Ainda falando sobre eleições, aqui no nosso país nós temos a eleição geral, na qual escolhemos presidente, governadores, senadores e deputados, e a eleição municipal, como a deste ano. O advogado Marcos Limão fala com nossos repórteres sobre as diferenças entre as eleições gerais e municipais. João, muito obrigado mais uma vez. Nós seguimos a partir daqui com a entrevista do Cidadania em Pauta, trazendo mais um tema muito importante para esse período de eleições. Bom, todos os anos nós já estamos acostumados. A cada 2 anos nós tomamos decisões importantes para a nossa vida como sociedade. As eleições no Brasil são separadas em gerais e municipais. Na primeira, como aconteceu em 2022, escolhemos deputados estaduais e federais,
senadores, governadores e presidente. Agora chegou a vez dos vereadores e prefeitos. E para entender melhor como tudo isso funciona, essa divisão, a gente conversa com o advogado especialista em direito eleitoral, Marcos Limão. Prazer em ter você aqui mais uma vez. Limão. Sempre uma alegria estar aqui conversando sobre um assunto tão importante para a sociedade. Seja bem-vindo, Limão. E vamos abrir aqui já, ouvindo o povo nas ruas com os questionamentos? Vamos. Me chamo Esther, moro no Santa Inês 1. Eu queria saber por que as eleições para prefeito são separadas das demais eleições. Olha, isso é uma opção do legislador, né? Que as eleições elas sejam separadas, ocorram a cada 2 anos. Então, um ano nós temos eleições gerais e 2 anos seguintes, eleições municipais. A principal diferença delas é que as eleições municipais, como é o caso de 2024, nós discutimos a organização da cidade. É isso que é o foco. Por isso que os candidatos a prefeito e vereadores, eles têm que tratar de assuntos de interesse local. Não adianta o vereador vir falar de defesa de armamento, vir falar de porte de droga, não é esse o foco da eleição municipal. Ao passo que as eleições gerais, que elegem-se os deputados estadual, federal, governador, senador, presidente e vice-presidente da República, elas tratam de modelo de sociedade. E aí sim nós podemos avançar para esse tipo de pauta. E a partir do momento também em que há esse modelo, a cada 2 anos, a gente volta a fazer essa escolha. Isso também tem um impacto no modo como o sistema funciona, né? Passa a funcionar, né, Limão? Há quem defenda, inclusive no Congresso Nacional, a unificação das eleições. Eu não vejo com bons olhos justamente porque o foco é muito diferente da discussão. Não tem como você colocar 2 coisas tão distintas no mesmo processo eleitoral, na mesma propaganda. Inclusive a propaganda é curta, são apenas 35 dias de propaganda. Então eu vejo com bastante prejuízo essa unificação. Fora que, se você for votar e for unida a eleição, você vai ter 5, 7 candidatos para votar, a confusão vai ser muito grande na cabeça do eleitor. Interessante. Limão, conta pra gente qual que é a influência, né, que a eleição geral tem sobre a municipal. Olha, uma coisa alimenta a outra, né? Nós temos eleições municipais esse ano, e aí dos eleitos, né, surgem as lideranças políticas, não só dos eleitos, mas dos suplentes, de pessoas que foram bem votadas e não foram eleitas. Essas pessoas se cacifam como lideranças políticas da sua comunidade. 2 anos seguintes, nas eleições gerais, eles são potenciais candidatos a deputado ou serão cabos eleitorais, apoiadores de outros candidatos a deputado. E uma coisa vai alimentando a outra. Às vezes a pessoa sai candidata a vereador esse ano, não se elege, e isso não significa uma derrota, porque ela pode se posicionar como uma liderança consolidada. E aí ela busca 2 anos seguintes, nos próximos 2 anos, e um momento ela consegue, enfim, ser eleita. E tem outras questões mais relacionadas ao sistema em si, em relação ao número de deputados eleitos numa eleição, né? No caso, por exemplo, em 2022, influencia o tempo que os partidos terão nas campanhas de TV, nas municipais, no caso de agora, 2024, tem algumas coisinhas assim também, não tem? Sim, dependendo da quantidade de deputados federais, calcula-se o tempo que aquele partido político tem ao direito de antena, que nós chamamos, que é o direito da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, e ao acesso aos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, que são fundamentais hoje em dia para o processo eleitoral, já que as campanhas são majoritariamente constituídas aí bancadas com recursos públicos. E, Limão, quais cidades podem ter segundo turno, né? O que torna uma cidade apta para ter um segundo turno? O que define é uma regra na Constituição Federal que diz que a cidade com mais de 200 mil eleitores, ela obrigatoriamente precisa ter 2 turnos numa eleição, no caso São José dos Campos e Taubaté, aqui na nossa região do Vale do Paraíba, e haverá segundo turno caso no primeiro turno o candidato majoritário, o candidato a prefeito, não consiga o maior percentual, mais de 50% dos votos válidos, né? Então, se nós temos 210 mil eleitores,
para o prefeito ser eleito no primeiro turno, ele precisa ter 50% de mais um dos votos válidos. Esses votos válidos podem ser 150 mil, 120 mil. Interessante. Vamos, Mila, chamar mais uma participação, né? Convidar mais uma vez os joseenses a participar aqui do Cidadania em Pauta. Meu nome é Clarisneia, moro no Jardim Morumbi e eu gostaria de saber que se tiver empate no segundo turno, o que é que acontece? Olha, é um pouco incomum isso acontecer. Essa dúvida também, né? Mas caso haja um empate, é o mais velho dentre os candidatos que assumirá aí o mandato eletivo. Essas ferramentas, né, a questão do segundo turno, ter um número mínimo de eleitores na cidade, né, a cidade tem que ter um número mínimo de eleitores, também são formas de evitar que isso aconteça, né, que seja decidido por um critério como esse, né? E é muito difícil acontecer empate, né? Geralmente, às vezes já vi casos acontecer em cidade pequena, muito pequena, que não tem 2 turnos. Sim. Mas o primeiro se decide com uma diferença de 10 votos, de 3 votos. Pequeno, agora, empate eu nunca vi acontecer. Vai ser muito inusitado. E o segundo turno, né? Esse critério da questão dos eleitores, tem uma justificativa específica na Constituição? Ou é justamente, como a gente comentou, para prevenir determinadas situações? Não, o único critério é só o número de eleitores de uma cidade. Tá? Se tiver mais de 200 mil, teremos segundo turno. Somente para os cargos majoritários. Somente na disputa para a prefeitura. Né? E aí os 2 mais colocados no primeiro turno vão para o segundo turno fazer essa disputa. Perfeito. Irmão, gostaria mais uma vez de agradecer sua participação aqui no Cidadania em Pauta. Eu que agradeço, permaneço sempre à disposição. Dúvidas tiradas, Mila, mais uma vez? Eu acho que ele atendeu, né? Entregou todas as respostas aí. Eu acho que todo mundo que está em casa tinha dúvidas sobre. Algumas coisas a gente passou a entender mais também. Eu gostei. Muito obrigada, viu? Perfeito. Gente, terminamos aqui mais uma entrevista do Cidadania em Pauta. João, volto com você. Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Bora para mais um intervalo aqui no Cidadania em Pauta e na volta tem Nomes da Cidade. Chegamos de novo, obrigado por estar aqui comigo no Cidadania em Pauta. E você já sabe, aqui no programa sempre abrimos espaço para contar a história de pessoas que hoje você vê o nome naquelas placas que nomeiam ruas e praças da cidade. É o quadro Nomes da Cidade. Essa creche no bairro Bosque dos Eucaliptos leva o nome de José Arantes Lima, homem que foi referência de fé e de serviço ao próximo na cidade. Meu pai, antes mesmo de ser diácono, de ser ministro, ele já tinha essa vida, ele já tinha uma vida de ajudar. Eu tenho lembrança de infância, por exemplo, de meu pai ver alguém que estava lá, mesmo que seja por um problema de embriaguez na rua, mas era alguém que estava sofrendo e meu pai ia lá, trazia para dentro de casa, ajudava, às vezes dava um café. Ou já aconteceu da pessoa dormir dentro de casa, num cantinho da sala, para não ficar no frio. Então era uma coisa do meu pai, era uma coisa de querer ajudar quem está precisando. Nascido em 1947, Lima foi diácono por 34 anos, um grau de ordenação da Igreja Católica. Grande parte desta função ele exerceu na paróquia Coração de Jesus, na zona sul de São José. Ao longo da caminhada conheceu o Roque, que também se tornou diácono e por incentivo de Lima. Foram anos de amizade. Ele dava muita atenção para as pessoas, então por isso ele era muito estimado, porque as pessoas para ele estavam em primeiro lugar. Antes da doutrina, primeiro era o amor às pessoas. E também ele, trabalho pastoral, ele trabalhou na pastoral vocacional da Diocese de São José dos Campos. Também empenhou muito na pastoral familiar. Então a vida dele era doação plena mesmo. Roque conta que o diácono Lima era conhecido por ouvir as pessoas e dar muitos conselhos. Por isso, decidiu cursar psicologia aos 60 anos de idade. A intenção era atuar de forma voluntária na comunidade.
tornou psicólogo, né? E ele atendia como voluntário na creche que tem aqui na Paróquia Coração de Jesus, o nome é Coração de Maria, e ele era responsável da equipe de psicólogo também da assistência às pessoas necessitadas. A trajetória na área da psicologia também foi relembrada pelo filho do diácono Lima, o William. A dedicação e o esforço do pai serviram de exemplo para toda a família. As pessoas reconheciam ele como conselheiro. Era alguém que você encontrava na rua: ô, seu Lima, estou passando por uma situação, você me ajuda? E aí ele ajudava, e aí ele perguntava, e ele fazia. Foi tão forte para ele, né, essa questão de ajudar, que depois que todos os filhos estavam formados, ele já tinha mais de 60 anos, ele foi fazer uma psicologia para poder fazer esse suporte, esse aconselhamento melhor. Então, eu costumo dizer que o maior legado que meu pai deixou para a gente, eu acredito para todo mundo daqui da cidade, é que dá para você ser uma pessoa do bem, você constituir uma família, você trabalhar, mas continuar ajudando as pessoas. Nas obras sociais, Diácono Lima e a esposa Ana Maria trabalharam na manutenção de uma creche no bairro Bosque dos Eucaliptos. Algo que, segundo o filho, foi muito importante na vida do casal. Então isso era muito forte para o meu pai e minha mãe. Eles falavam: poxa, a gente precisa ajudar. Eles tinham quase como um desejo muito grande de aumentar a creche, de poder trazer mais crianças. Eles fizeram um trabalho para poder trazer crianças de maior idade, né? O que acontecia? Tinha uma idade, chegava numa certa idade, tem que ir embora. E aí o pai e a mãe não tinha como, porque não era uma idade ainda que a criança conseguia ficar sozinha. Aí eles atrapalharam, batalharam, conversaram e conseguiram fazer o SECOI, que daí sim pôde atender crianças de maior faixa de idade. Então, não era uma coisa assim: eu sou ordenado e eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Não, era uma vontade, era um desejo mesmo. Lima faleceu em janeiro de 2020, vítima de um câncer aos 71 anos. Mas seu legado de fé foi preservado por aqueles que conviveram com o diácono. Quem conviveu com ele jamais esquecerá, porque essa lembrança dele mesmo, então ficou-se marcada, gravada na vida das pessoas. Como homenagem pelos trabalhos na creche, um centro de educação infantil que também fica no Bosque dos Eucaliptos e foi inaugurado poucos meses após a morte de Lima, ganhou o nome dele, CEDIM Diácono José Arantes Lima, motivo de muito orgulho para a família. Para a gente foi emocionante ver o paizão recebendo uma homenagem e o mais importante, uma homenagem naquilo que fazia sentido para ele. Era diferente de colocar numa rua de um bairro. Para ele tem todo o sinal, eu tenho certeza que ele está de lá feliz da vida. Por quê? Porque o meu nome está num lugar que tem a ver com o que eu acredito em cuidar das crianças, eu acredito em ajudar quem está precisando para poder trabalhar, para poder ter o seu espaço aí. Então, para a gente foi emocionante. Chega ao fim mais um programa. Eu te convido para acompanhar não só essa edição, mas toda a programação da TV Câmara no YouTube, em @TV Câmara SJC. Na semana que vem eu volto e te espero por aqui. Tchau, tchau.